Bora agora, começando aqui, para quem está na área do aluno, está vendo a aula 22, é uma continuação da aula 21. O pessoal o pessoal que já estava antes está me vendo. Eu vou só abrir aqui o mapa mental, porque eu estou continuando da outra aula, certo? Essa é uma aula que tem muita referência bibliográfica, referência de psicologia, geralmente, pouca de medicina, mas que mostra muito de comportamento humano, que é um ponto extremamente importante, porque tudo que você fizer envolve seres humanos. Eu estava até conversando, eu fui palestrante de um evento de inteligência artificial na, na Associação Brasileira de Neurologia, foi um congresso da Associação Brasileira de Neurologia do capítulo do Rio de Janeiro, e eu fui falar sobre produtividade, coisas humanas em relação à inteligência artificial e coisas do futuro, né? E aí eu perguntei pro cara, né? Ele falou, não, daqui a pouco a gente só vai ter banco de dados. E o banco de dados vai tomar todas as decisões. Eu falei, beleza, e quem preenche o banco de dados? Quem coloca os dados lá para que o banco de dados funcione? Quem são as pessoas que vão produzir, vão manter a manutenção do banco de dados? Vai ter um momento em que isso vai se retroalimentar, mas por enquanto tem um ser humano. Então tudo que envolve psicologia, o ser humano é importante para a gente. Inclusive nessa parte de negociação e influência. Vamos lá, vocês estão vendo minha tela? Então vamos começar, pessoal! Cara, esse artigo é muito maneiro. Sex Difference in Effects of Visual Contact and Eye Contact in Negotiations. Esse artigo aqui, que é o Schwab and Schwab, ele mostra um negócio muito interessante. Hoje em dia eu não sei como é que isso vai ser aceito, né, pela questão de feminismo e machismo, etc. Não sei como é que tá muito bem isso, politicamente correto em relação a isso, mas isso aí é psicologia comportamental, tá, pessoal? Não é política, nada disso, é psicologia comportamental. Quando você tem uma negociação igual, quer dizer, termos que não vão fazer tanta diferença, os homens preferem e-mail. Olha que interessante, olha que interessante. E as mulheres preferem face a face. E se eu for presencial com um homem? Olha que legal. As coisas que predominam numa reunião masculina de venda são dominância e agressividade. Então, se você conversa com negociadores fortes, você vai ouvir ele falar assim, não, tem que ser agressivo, tem que dominar a situação. Eles falam isso, né? Eu discordo um pouco, é um jiu-jitsu. Às vezes o cara domina tanto que quando ele vê, ele já jogou o peso dele, já foi jogado para trás. É um jiu-jitsu. É uma busca pelo equilíbrio. Se ele vai com muita força, ele vai cair. Mas se for presencial, se for vender para um homem e for presencial, é interessante que você reduza o tempo de contato olho no olho. Por quê? O ser humano ele só mantém um contato olho no olho por um tempo prolongado para duas coisas. Eu já falei disso em aulas passadas. Eu falei isso na aula de linguagem corporal em oratória. É atividade sexual ou briga. Não tem outra coisa. É guerra, é agressividade. São as duas coisas que fazem com que o ser humano mantenha um contato visual maior que 5 segundos. Eu posso estar falhando nesse aspecto aí, mas eu acho que são 5 segundos, tenho quase certeza. Então, se você reduz o tempo de olho no olho, claro que o olho no olho é essencial para constituir confiança, mas depois de um tempo, você pode reduzir esse tempo de olho no olho, que vai ficar tranquilo que você vai obter sucesso aí na sua negociação, fazendo isso. Claro que não é para ficar olhando para o chão, né? Você vai reduzir o tempo de olho no olho, não vai ficar confrontando a pessoa o tempo todo, que é loucura. A chance de você converter é menor. E as mulheres preferem contato visual, cara. Contato visual é extremamente importante para as mulheres. Por quê? Porque para as mulheres a negociação ela é pautada em suporte e comunicação. Cara, as mulheres são seres humanos melhores do que os homens, cara. Não sei, desculpa vocês meninos, não sei se vocês já perceberam, as mulheres são muito mais inteligentes do que nós nesses aspectos. Então, elas lidam melhor em cooperatividade. A mulher ela é feita para cooperar, para viver, para construir, né, sociedades, famílias que funcionem de maneira harmônica. O homem é para dominar, para destruir, chegar... Não sei. É um conceito um pouquinho mais complexo, né? Tem muito mais que isso. Claro que isso é uma grande generalização. Mas quando você for vender para uma mulher, no tete-a-tete, face a face, é interessante que você mantenha um contato visual. É extremamente importante. Legal? Vamos lá. Agora, uma técnica que você pode fazer. Eu falei sobre isso na aula 1 de negociação e influência, que é faça um favor não solicitado quando você for negociar algo. O que é isso? Uma Coca-Cola que você leva, um copinho de café, um bolinho. Quer um bolo? Quer um bolo? Eu vou pedir um bolo. Porque especificamente essas coisas que eu falei, vamos lá, tudo é explicado pela psicologia comportamental, olha que legal, galera.
Café ou algo com cafeína. A cafeína aumenta a chance de negociação de termos, faz com que a gente fique mais esperto e melhora a negociação. Só que tem um detalhe, quando as pessoas tomam cafés quentes, elas tendem a pensar que a outra pessoa é legal, é boa, que a negociação vai para o bem, e aí ela tende a assumir pontos que são mais desfavoráveis a ela por estar tomando café em uma negociação. Então, caso você seja a parte que quer negociar, pode levar o café, que a outra pessoa também vai ter um gatilho de reciprocidade, vai tentar devolver aquele bem que você está dando, por mais que seja de valores díspares, mas você fez o primeiro bem, ela vai tentar devolver, e você ainda vai estar com uma posição maior em negociação. Galera, essa aula é uma aula que quem for psicopata, por favor, saia. Porque essa é uma aula que vai ajudar muito a manipular as pessoas. Isso não é legal, certo? Não é legal, mas é uma aula que ensina isso. Eu acho que vocês, como médicos, têm que conhecer isso melhor que ninguém, até para não serem manipulados, certo? Arrume uma cadeira mais macia. Consultório tem que ter cadeira confortável. Por quê? Porque cadeiras macias fazem com que as pessoas se abram mais. Elas sentem que estão mais confortáveis. E a parte negociante fica mais aberta e receptiva à negociação quando a cadeira é macia. Por que vocês acham que psiquiatra tem divã, pessoal? Vocês já se perguntaram isso, psicanalista? Aí, Caio, por isso eu te forcei a tomar café para te manipular. A Ana falou aí, ó. Cuidado, hein? Vocês já foram... Eu não gostava de café. É mesmo, cara? Hoje em dia, eu fiquei viciado. Ela te É converteu em sério. irmandade, cara. Eu também não gostava, não, só Converteu. tomava 1 litro. Hoje em dia tá pior Ela que ainda. desce. Mas negociação, cara, Eu tenho um bule de café tatuado na perna. Imagina o que sobrou pra mim. Eric só tá entrando em negociação ruim, tadinho. Pois é. Cara, eu fiz um processo de coaching com um cara há um bom tempo, que sempre que a gente marcava no Starbucks, e ele sempre pedia café para mim e para ele. Eu só penso, graças a Deus eu não negociei nada, mas depois a gente negociou, eu acho que eu me dei mal, mas vamos lá. Assim, é um detalhe, cara, é um detalhe que a gente não presta atenção no dia a dia, né? A gente não vê isso. Mas os tubarões estão aí, estão nadando e estão cada vez mais informados. Tudo isso que eu estou botando aqui para vocês, tá, pessoal? São artigos científicos, nada tirado da minha cabeça. Ah, o Felipe pensou que tomar café. Não, não, é tudo ciência, é tudo artigo científico de psicologia comportamental, certo? Vamos lá. Uma outra coisa que é muito legal para você negociar, aumenta o açúcar no sangue da outra pessoa. Como assim? Leva um bolo, leva um donut, leva alguma coisinha gostosinha, porque quanto maior a glicose, menor a agressividade. Aqui, ó, o consumo de glicose aumenta as atividades complexas do cérebro, bolstering, não sei o que é, pessoal, self-control e regulando o preconceito e os comportamentos agressivos. Então, eu acho que é aumentando, talvez otimizando, né, o controle, o autocontrole e regulando o preconceito e os comportamentos agressivos. A chance de uma negociação em termos mais favoráveis aumenta muito. Por isso que as pessoas devem gostar de negociar comigo, porque eu tô sempre com açúcar alto, tô lá comendo pra caramba. E eu não sei se isso funciona para diabéticos, tá, pessoal? É importante a gente como médico, mas no artigo só falava isso. No artigo só falava isso. Açúcar mais alto aumenta a chance de uma boa negociação. Então, faça um favor não solicitado. Tem um café, cadeira macia e um bolinho. Então, se você for negociar uma coisa muito importante, traz um bolinho, um café e uma cadeirinha. Por isso que mineiro tá dominando o Brasil, cara. Aí, Eric, vocês vão dominar o mundo, cara. Por quê? Porque tem um cafezinho, tem a cadeirinha, 2 dedinhos de prosa. Acabou. Os caras vendem tudo, bicho. Vendem tudo. É o melhor estilo de vida que tem. Sou apaixonado. É isso, cara. É isso. É isso. É muito bizarra a capacidade que tem de aumentar a chance de uma negociação bem sucedida. Então vamos lá. Junte as perdas e separe os ganhos. Isso é um negócio muito interessante. As pessoas gostam de perder de uma vez, mas elas gostam de ganhar várias vezes. Então, por exemplo, eu quero perguntar para vocês, para algum de vocês, olha só, você tem a chance de ganhar um carro equipado, tá? Equipado. Ou você pode ganhar um carro com ar-condicionado, roda de liga leve e freio ABS. Assim, em primeiro momento, ouvindo, o que te soa mais interessante?
Você numerou o segundo. Exatamente. Então, quando eu separo os ganhos, a chance da pessoa sentir que está ganhando algo aumenta. Então, por exemplo, você ganhou R$10, você ganhou mais R$10, cara, você ganhou 20. Só que se eu falo para você o seguinte, você perdeu uma nota de 10, caramba, você perdeu outra nota de 10, cara. Ou você perdeu uma nota de 20. É interessante como as pessoas se sentem piores, sentem mal, quando elas perdem várias vezes. Não é uma coisa puramente psicológica. Porque no fim das contas, o 20 é igual, você perdeu R$20 da mesma forma. Mas se você perde duas notas de 10, parece pior do que perder uma nota de 20. Então, quando você for falar para uma pessoa, entrar numa negociação, e você quiser falar as partes que a pessoa está se dando bem na negociação, cara, divide essa parte em várias vezes. Tipo, olha, eu vou entregar o contrato será entregue na data, com o preço combinado. Não, você vai falar o seguinte, o contrato vai ser entregue até a sexta-feira, conforme havíamos combinado, com tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. O preço vai ser tal, diferente do preço que a gente tinha falado antes, agora muito melhor. Você divide os ganhos. Então, os ganhos eles têm que ser separados. As perdas têm que vir de uma vez só. Perda é igual o soco do Mike Tyson. Forte, rápido e eficiente. Sempre que você for falar de perda, fala dessa forma. Eu não sei se perda de peso funciona diferente, tá, pessoal? Porque, claro, como eu estou falando para vocês, isso é embasado cientificamente. Eu não sei se tem alguma pesquisa que falou sobre perda de peso e verificou se tem ganho, se a pessoa perde pouquinho ou separa, não sei como é que funciona isso. Mas quando a gente está falando com pessoas em negociações, quando você separa os ganhos e junta as perdas, a chance de você converter uma negociação como algo bom é muito maior, certo? Uma outra coisa que é um comportamento comum de dois grandes... Caramba, eu até acertei aqui no rosto. Dois grandes empresários da geração atual, que é o Jeff Bezos e o Elon Musk. Eles têm uma técnica, cara, que me incomoda muito, é bizarro como me incomoda, que é a pausa. Vocês já viram alguma entrevista deles dois? Eu já ouvi do Elon Musk só. Você já reparou que parece que o Elon Musk ele tem um déficit? Já reparou isso? Que a pessoa pergunta, ele fica assim... Parece que ele tá processando, né? Cara, é bizarro. Essa pausa tem três causas, né? Eu vou falar disso em negociação, mas eu li um artigo há pouquíssimo tempo que mostrava que a chance de você não dar uma resposta pela parte rápida do cérebro, sim pela parte complexa, aumenta. Então, por exemplo, a gente tem dois cérebros, né? O Daniel Kahneman tem um livro, é o Rápido e Devagar. Eu tenho que ler esse livro, Rápido e Devagar. Mas ele fala em negociação, em neuroeconomia, a gente sabe que o cérebro ele tem uma tomada de decisão não racional. O ser humano ele não é racional, tá, pessoal? Esse negócio de, é um animal racional. Mentira, o ser humano é um ser emocional. A parte racional dele é muito pouquinho, muito pouquinho, muito pouquinho, muito mais emocional. Então, quando ele para e pensa ali, ele respira, ele ativa a parte não emocional da resposta. Ele consegue raciocinar mesmo. Então, parece que ele é mais inteligente que a gente. É bizarro. Essa pausa aumenta muito a chance dele evitar erros na próxima fala. O Jeff Bezos faz exatamente a mesma coisa. Tem uma entrevista do Jeff Bezos, cara, que é muito legal. Eu recomendo que todo mundo veja, procure na internet, né? Jeff Bezos, eu posso até jogar no grupo lá depois, que ele recebe um repórter, a Amazon já está valendo 2 ou 3 bilhões, mas ainda é pequena, ainda está na cidade, eu acho que é Ohio, que a Amazon ficava, não tenho certeza agora. E o entrevistador vai falando com ele e, cara, tem momentos em que ele faz a pausa e você verifica o quão coerente é a resposta dele de uma maneira tão absurda que você fala assim, cara, esse cara é muito genial. Por exemplo, tem uma situação que ele falou assim, Jeff, você já vale 2 ou 3 bilhões, não é? Aí ele fala, sim. Aí o cara fala, e por que você usa esse carro? Ele tá usando um Honda Civic, eu acho, um Toyota, não lembro qual que é o carro. Aqui no Brasil é um baita carro, lá para eles é um carro dito médio, né? Popular, talvez, não sei. E ele fala assim, ele para, é um carro que cumpre as necessidades que eu preciso. Caraca, cara, ele é um bilionário e ele fala o seguinte, meu amigo, eu tenho um carro que eu preciso porque ele funciona, um Fusca faz a mesma coisa do que uma BMW em me levar de um ponto ao outro, ponto. E tá me levando com conforto, tô bem, tô seguro. Cara, é uma resposta que faz todo sentido. Bizarro.
Ele usa a pausa. Então vamos lá, vamos falar de pausa aqui em negociação. Vamos voltar. Depois vocês veem essa entrevista é muito bom, cara. Muito boa. E o livro dele também, A Loja de Tudo, que é a biografia do Jeff Bezos, é sensacional. Acho que é um dos melhores livros que eu já li. E é muito bom de ler, é um livro rápido, assim, você vai batendo, batendo, batendo. Tem muita página, mas você vai batendo, é rapidinho. Vamos lá. A pausa, ela é sua amiga. Então, quando você escuta uma oferta boa, por exemplo, você faz uma pausa, a outra parte, ela não sente que ela desperdiçou. Então, por exemplo, ela fez uma oferta muito boa. Ela acha que fez uma oferta razoável quando você faz a pausa. E se a oferta do outro for ruim? Então, por exemplo, ó, você vai trabalhar para mim 40 horas por semana no posto de saúde da família e ganhar R$ 1.200. O outro já sabe que é ruim. Ele já sabe. E aí ele fala assim, realmente. Então a gente pode fazer 2.000, né? O que você acha? Ele vai se sentir incomodado com a pausa. Então não se sinta obrigado a responder rápido. Não se sinta obrigado a responder rápido. Para e respira. Pausa um pouco. A pausa aumenta a chance de você conseguir melhores termos numa negociação. Pausa um pouco. Um pouco. A pausa incomoda muito mais quem está pausado do que as pessoas que estão à volta. Isso é uma técnica de oratória. Eu falei disso para vocês lá no módulo de oratória, certo? Vamos lá. E aí vem a primeira oferta. Cara, a primeira oferta é... Primeiro, vocês, se você for parte negociante, faça a primeira oferta. Faça a primeira oferta. De novo, faça a primeira oferta. Por quê? A primeira oferta, ela ancora o preço. Então, por exemplo, estou vendendo um produto. Eu quero que o produto custe $80. Eu vou botar lá. Existem várias opções de preço. Vamos botar aqui de 60 a 80, de 70 a 90, de 80 a 100, ou eu falar direto $80. Aqui, ó. Eu sempre analógico escrevendo. Qual vocês acham que converte maior a chance da pessoa aceitar pagar 80 naquilo? O que vocês acham? Qual das opções? Acho que eu jogaria o preço mais alto para, com a negociação, ele cair um pouco. Perfeito. Então a chance de converter mais os 80 que eu preciso é eu jogar de 80 a 100. Botar uma margem de 80 a 100 e falar assim, olha, eu posso aceitar, diz ali 90, 80 a 100 eu posso. O cara vai querer 80 e vai achar que se deu super bem. Por quê? Porque você ancorou o preço. Você deu a primeira âncora e você já deu a oferta. Só que, se você não tiver tempo de fazer isso, a pessoa já fizer a primeira oferta, questiona a primeira oferta. Questiona a primeira oferta. Sempre questione a primeira oferta. Por quê? Tá lá, ó, esse artigo aqui do Galinsky et al. De 2002. Sure, will probably devalue the deal that they receive. Então, com certeza, você provavelmente vai devolver o acordo que você recebeu. E a outra parte vai se sentir mais feliz com o acordo. Então, se você... olha que maneiro. Se você aceita de primeira uma opção, a outra parte vai achar que desperdiçou. Que se tivesse feito mais barato, você teria aceitado. Então bate um pouquinho para cima para ela descer e ficar às vezes no meio termo ou ficar ali mesmo e a pessoa achar que se deu super bem, que foi maravilhoso. Então questiona a primeira oferta se você receber e se você não receber, faça a primeira oferta para você converter mais. Verifique todos os pontos de negociação e suas consequências. Eu falei disso para vocês e aqui eu botei até os detalhes do artigo, né? 31 Tips to Best Negotiation, que é muito bom. Rapaz, olha esse inglês, rapaz, olha esse inglês. Tô precisando praticar que o inglês não tá bom, não. Vamos lá, discussão de emprego e salário. Quando a gente vai discutir emprego e salário, as pessoas fixam no salário, como se fosse a coisa mais importante, só que não é. É uma das partes. Então, sempre que você entra numa negociação, tem um monte de parte envolvida. Olha as outras partes, pelo amor de Deus. Por quê? Porque a pessoa que vai fazer a proposta, na grande maioria das vezes, ela não olhou as outras partes. E é ali o ponto que você pode arrancar uma coisa boa para você, um benefício. Porque a outra pessoa não pensou naquilo. E ela não vai perder. O objetivo dela é conseguir aquele ponto, por exemplo, o salário. Mas ela não pensou nas férias, ela não pensou em algumas coisas. E se você bate nesse ponto, ela vai ter preguiça. Porque ela já conseguiu o salário, ela já está feliz. A chance de você conseguir um bom negócio aumenta muito. Então, cara, verifica todos os pontos de negociação e as consequências de adotar aqueles pontos como os pontos importantes. Pelo amor de Deus, não vá para uma negociação pensando assim, quanto eu vou ganhar? Não é quanto você vai ganhar, quanto você vai ganhar, quais são as férias, o horário de trabalho, jornada, comissão.
Como é que funciona? Cara, vá com vários pontos para que você possa ganhar um pouco a mais. E, por fim, coloque... Ainda vou falar mais, tá, gente? Por fim, nesse item aqui. Coloque-os em ordem de prioridade. Então, para você, por exemplo, esse aqui é uma negociação, né? E o negociador, ele quer... O mais importante para ele é salário. Salário. Ele só pensou em salário, na grande maioria das vezes ele só pensa em salário. E o seu primeiro é o salário também, porque você quer ganhar bem e ter uma vida feliz. Só que o restante dele, para você, não é tão importante. Para você, pode ser mais importante, por exemplo, uma comissão. As férias aqui não são tão importantes. Então, é interessante que você tenha uma lista de prioridades de negociação. Então, o salário foi batido, o salário já da que a pessoa queria pagar, ela vai pagar, cara, negocia o resto agora, porque não vai dar tempo dela pensar. Você tende a converter muito mais. Porque você está, cara, você tá abrindo mão daquele salário maravilhoso que você tinha na cabeça, por às vezes um pouco menos, mas você vai ganhar aquelas férias, você vai ganhar uma comissão. Entendeu? Então, por exemplo, tem gente aqui, que eu não vou citar quem é, que entrou na nossa startup ganhando menos, mas tem uma comissão. E no final das contas vai acabar ganhando mais do que as outras pessoas, do que das outras startups. Por quê? Porque a comissão dele é boa. É só vender bem que ele vai ganhar bem. Olha que legal. Por quê? Porque foi um ponto de que ele nem pensou nessa maldade. Mas depois a gente pensou. Só que podia colocar em prioridade isso. Ia ser interessante. Sacou? Vamos lá. Coloque sempre os pontos de negociação. Opa, deu erro aqui. Coloque os pontos de negociação e ancoragem a seu favor. Coloque mais alto para mais baixo e demonstre flexibilidade. Aquilo que eu falei para vocês, né? Joga do 80 para 100 para falar assim, olha, não, então a gente faz 80. É melhor do que 70, 90. 70, 90, um tá abrindo mão de 10, o outro tá entregando 10. Vamos lá, tem alguma dúvida aí, Daí? Eu vi que você abriu o microfone, cara. Ficou com alguma dúvida? Não, só ia falar que é a técnica do sindicato dos Estados Unidos, né? Exatamente, técnica dos sindicatos. Lembra que eu te falei da negociação com o reitor? E aí, conseguiu utilizar, cara? Rapaz, eles acabaram dominando o ambiente e remarcaram a reunião para amanhã. Ah, então beleza. Não tem jeito. Eles têm o Mas maior vai ser poder. amanhã. É, Mas faz aquilo que eu falei, joga um monte de possibilidades para eles e depois só diminui. show de bola. Converte mais. Vamos lá. Linguagem. Lembra que eu falei de não utilizar termos de negociação? Não utilize termos de negociação. Só que agora é um ponto importante, Dayan, para vocês, hein? Para vocês que vão entrar em negociação amanhã com o reitor, utilize uma linguagem verbal não submissiva. Como assim? Ah, o senhor gostaria, por favor, o senhor poderia. Não. Olha, a gente acha sensato que. A gente gostaria que. Por quê? Sempre que você tiver uma negociação e utilizar linguagem forte e decidida, as pessoas pensam que você é um bom negociador. E pensam que estão fazendo um bom negócio ao negociar com você. Olha que interessante. As pessoas confiam em pessoas que falam de maneira confiante. Então a pessoa pode não estar sabendo nada, mas ela fala de maneira confiante, as pessoas ficam assim, caramba, será que ele tem certeza? Então se você for negociar, fala com uma linguagem forte e decidida. Não é para ser arrogante, não é para ser babaca, pelo amor de Deus. Utilize uma linguagem forte e decidida. Então eu sei o que eu quero. Eu quero esse item e esse item. Não é, olha, se o senhor pudesse, seria interessante que nós pudéssemos ter mais aula online. Não, a gente quer aula online. Nosso grupo votou por ter mais aula online, queremos mais aula online. E acabou, entendeu? E aí outra parte vai conseguir se posicionar. Mas a linguagem fraca aumenta a chance de poder da outra parte. E a outra parte pensa, eu não estou negociando, eu estou só ganhando. Estou só discutindo pontos que eu vou ganhar. E aí cai o ponto de negociação. Não é uma negociação, né? E é você aceitar os termos da outra parte. Não tem por que negociar. E uma coisa muito legal, essa agora também outra pesquisa científica, tem no livro do Robert Cialdini, aquele livro que eu mostrei para vocês, tá nem aqui, que de parte de negociação, né? De persuasão, as armas da persuasão. O Robert Cialdini ele fala dessa pesquisa que é a seguinte, tem uma fila para tirar xerox na universidade, a fila é enorme. E a pessoa vinha na fila, pegaram 3 dias separados, a mesma menina, né? Dias, assim, separados. E aí botava a menina para passar à frente de todo mundo na fila, furar a fila, virar para a pessoa e falar assim, gente, eu poderia passar à frente aqui? Beleza. Então vamos lá. Olha como foi interessante isso. Num dia, a garota de novo falou assim, eu preciso tirar uma xerox. Cara, ali, acho que 20% das pessoas aceitaram dela passar à frente.
No outro dia ela virou e falou assim, eu preciso passar à frente porque eu tenho isso. 96% das pessoas aceitou. E no outro dia ela falou, olha, eu preciso muito passar à frente porque eu estou muito atrasada para uma reunião importante de emprego. 97% das pessoas aceitaram. Por que isso? Não é pela razão, é pelo porquê. Ela podia falar assim, por que batata é melhor que cebola? E as pessoas iam aceitar. A grande maioria das vezes isso é uma relação clique-zoom que a gente fala. As pessoas aceitam a partir do porquê. Então, justifique sempre o que você quer. Não importam muitos termos, e sim o ato de justificar. Então, o importante é justificar, não o porquê você está fazendo. E sim, olha, eu quero mais aula online porque nós achamos que não estamos tendo uma formação eficiente de acordo com o preço que a gente paga na faculdade, por exemplo. O termo é relevante, mas o porquê, a justificativa, você justificou. Principalmente em relações rápidas. Em relações rápidas, isso tende a ocorrer mais facilmente. Olha que coisa, que detalhe, né? Que detalhe. É uma aula de muitos detalhes que fazem muita diferença. E vamos lá. Tem um outro aqui. Cuidado com os sinais de desapontamento. Você tem, cara, como utilizar isso de uma maneira muito boa. Muito boa. Então tem esse artigo aqui do Van Cleef, The Drew Manstead, que ele fala o seguinte, no início da negociação é importante que você vá com a vontade, com energia, né? Com o sinal de que você está indo bem. Só que durante a negociação, se você mostra que você está desconfortável, que você está desapontado, a chance de você conseguir uma concessão maior da outra parte aumenta. Então quando a pessoa faz a proposta e faz assim, tipo, mostra que ficou desapontado, a chance da pessoa falar assim, né, realmente está pouco, vamos fazer um pouco mais. Isso aumenta. E aí, nesse artigo aqui, ó, de 2006, eles falam o seguinte, o desapontamento, a preocupação, por outra mão, informam ao outro que aquele que recebeu menos do que eu esperava e os sinais de que ele precisa de compensação. Então, quando a gente mostra, caso você queira conseguir algo a mais, mostra que você ficou desapontado com a primeira oferta. Poxa, fiquei desapontado. Fiquei chateado. Né? Quando a pessoa fica chateada, a outra pessoa tende a compensar isso. Ela sente uma vontade de compensar e aí aumenta a chance de fazer concessões maiores daquela negociação. E outra vez, para finalizar agora, né? Sempre que você finalizar uma reunião, finalizar uma negociação, termine com um e-mail que resume todos os termos que foram negociados. Todos os termos. E um outro ponto importante é tenha o contrato e sempre faça o contrato. Quem faz o contrato define muita coisa. Na grande maioria das vezes as pessoas não leem o contrato e pedem várias vezes para mudar. Elas falam assim, não, tá bom, tá bom, é isso aqui mesmo. E acabou. Então vocês pegam grandes corporações, quando você negocia com grandes corporações, geralmente eles fazem o contrato. Não, é porque tem muito jurídico, etc. Nada, é porque eles têm o poder do contrato. E é um problema isso. Porque se você não for ler com calma, a chance de você não se dar bem é enorme. Galera, finalizei a parte aula 3 de negociação e influência. Vou parar de dividir a tela aqui com vocês. Vamos lá. Alguma dúvida aí? Cara, foi muita coisa hoje, hein? Foi muita coisa, muito conteúdo. Para quem está vendo na área do aluno agora, já ficou um pouco menos de conteúdo. Mas a galera que está vendo aqui ao vivo, foram 2 aulas seguidas. Vamos lá, pessoal. Alguma dúvida? Eu tenho. Eu queria saber... Eita, desculpa, Dayana. Eu queria saber se dar justificativas também melhora as relações de trabalho. Porque eu notei essa semana que eu dou muita justificativa para todo mundo. Quando eu quero sair mais cedo, eu digo aos enfermeiros, tô saindo mais cedo por causa disso. Hoje, de novo, que eu preciso sair mais cedo de manhã no outro trabalho. Disse de novo o motivo. E eu não sou obrigada a dizer, né? Mas quando você diz, a chance de converter aumenta. Porque as pessoas acham que você tem um motivo nobre para fazer aquilo. Entendi. É interessante, né? Porque as pessoas acham que a gente é coerente. Porque supostamente a gente é coerente. Tem o gatilho mental de coerência, né? A gente é coerente com o que a gente pensa. Então, assim, para aquilo me fazer sair mais cedo é porque é uma coisa realmente importante. Para eu ser coerente com os meus atos. Então, quando eu justifico, eu estou fazendo uma justificativa de algo realmente coerente. Ainda mais assim... Eu acho Fala. que acaba evitando fofoca, né? Exatamente. E olha, aquela médica vive saindo mais cedo, porque ninguém sabe. Também. Sim. É um ponto de vista, porque assim, o que acontece? Eu não tenho como dizer cientificamente se diminui fofoca, né? Quer dizer, mas a gente vê na prática que sim, que diminui bastante fofoca.
E não tem evidência científica americana que fale muito sobre fofoca. É engraçado que é uma coisa que eu nunca pesquisei. Vale a pena, às vezes, dar uma olhada se a fofoca é algo que realmente ocorre se a pessoa dá menos justificativas, mas me parece bastante plausível. Vamos lá. Quem mais? O Caio, o Felipe, no caso, a linguagem verbal não submissiva, com a pessoa que tem é um pouco, digamos, é uma autoridade diante de você, não seria um tom de agressividade, cara? Então, esse é um detalhe, Dayan, que comigo faz muita diferença, cara. Porque eu tendo a ser muito educado às vezes, muito educado com as pessoas, porque elas são muito mais velhas do que eu, têm muito mais experiência. Mas assim, tem que tomar cuidado com um ponto. Não é porque você está falando de uma maneira direta que você está sendo desrespeitoso. É porque no Brasil a gente tem muito isso, né? O Brasil é muito complexo nessa questão. Nós latinos, nós linkamos muito a forma de falar com a questão de carinho e respeito. Óbvio que é muito importante, mas, por exemplo, você pode falar, senhor reitor, com todo respeito, nós queremos isso, isso e isso. Você está sendo respeitoso, você está sendo afirmado. Você está mostrando o que vocês querem. Muita gente falaria assim, olha, senhor reitor, se eu pudesse, nós gostaríamos de falar sobre isso, isso e isso. Não, vocês não querem falar sobre isso, isso. Vocês querem aquilo, com todo respeito. Você tem o direito de falar de uma maneira assertiva. Claro que não é legal ser arrogante, nem ser babaca. Então, quando a gente for falar, obviamente, eu uso muito desses apêndices, né? Com todo respeito, se o senhor me permite. Eu uso muito esses apêndices. E esses apêndices me ajudam bastante em negociações, cara. Uma coisa que faz um tempo já que eu li sobre isso, mas em relação o tom de voz que a gente usa quando tá com raiva ou quando tá brigando com alguém, foi naquele podcast que eu tinha mandado do cara que é coach, né, de voz. Uhum. E eu não lembro exatamente agora, mas ele fala que quando a gente tá irritado, a nossa voz ela fica com alguns elementos. E tipo assim, que no caso seria a gente fala rápido, a gente fala alto e tem um outro elemento Mais lá. agudo. Isso, eu acho que é isso. E a gente, quando tá com esses três elementos juntos, a pessoa entende que a gente está irritada. Mas se a gente conseguir tirar um desses elementos, a gente ainda consegue falar o que a gente quer de uma forma assertiva, mas sem parecer. Então acaba, por exemplo, às vezes a pessoa fala um pouco mais alto, mas fala devagar, não fica como se ela estivesse brava, mas fica como se ela fosse mais eloquente. Ou então, às vezes, ela fala rápido, mas com um tom mais baixo, sabe? Cara, eu Achei jurei... bem legal isso, porque aí você não entra na noia, né? De tipo assim, será que eu tô falando de tal jeito que a pessoa vai achar ruim? Isso aí acaba sendo um filtro legal. Cara, eu jurei, Eric, que você ia falar da falácia de Mehrabian, cara, aquele negócio de a linguagem corporal é mais de 50% da linguagem que as pessoas observam, que isso é um mito, né? É o mito de Mehrabian. Essa pesquisa do Mehrabian, ela não falou isso. Isso daí o pessoal, alguém leu errado e divulgou para a comunidade científica isso, porque o artigo, eu até li o artigo do Mehrabian, ele mostra que botaram pessoas mentindo, e aí botaram as pessoas olhando as pessoas que mentiam e perguntaram às pessoas, essa pessoa está falando a verdade ou está mentindo? Ah, está mentindo. As pessoas que mentiam eram descobertas estarem mentindo tantos por cento por causa da linguagem corporal. Então, assim, é uma situação específica. Não é que a linguagem corporal é mais importante do que a linguagem falada. Tem situações em que a gente só tem linguagem falada, a gente não tem linguagem corporal. É importante, tem textos de fatores, entendeu? Não um negócio assim. Então, quando vocês ouvirem aquele negócio que a pessoa fala assim, ah, não, mas a linguagem falada é 7% só, 93% é linguagem corporal e mais algumas... isso é um mito, tá? É o mito de Mehrabian que a gente fala. Eu jurei que você ia falar isso, cara. Mas aí você falou não, você falou da questão da voz, que é muito pertinente, extremamente pertinente.
Pois é, eu tinha até uma dúvida parecida com a do Dayan, que era em relação à pausa. Tipo assim, às vezes a pausa pode parecer um sinal de não assertividade também, você acha? Ou geralmente é mais uma coisa de, que nem você falou, né? De quem tá pausando é pior do que quem tá ouvindo. Cara, sabe por que que a gente pensa isso, Eric? Isso é muito legal, cara. Me parece, né? Psicologicamente, eu teria que pesquisar mais cientificamente, mas isso parece pra gente que é uma demonstração de insegurança porque a gente está inseguro. É, faz sentido. Porque E aí a gente, fica. se a gente tivesse super Uhum. seguro, a pausa não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Tipo, tá bom. Mas a gente já tá inseguro, a gente pausa, a gente fala assim, meu Deus, parece que eu não sei o que eu tô falando. Mas é aquele negócio, é o ovo antes da galinha ou a galinha antes do ovo, né? Uhum. Realmente. Então é um questionamento que a gente fica, né? Uma provocação na qual a gente pode pensar. Mas faz sentido o que você perguntou, faz muito sentido o que o Dayan perguntou. São questões culturais também, né? Óbvio que esses artigos, eles são americanos, esses que eu passei para vocês. Tem questões culturais que são muito importantes. O brasileiro, por exemplo, ele não gosta que vendam para ele, mas ele gosta de comprar. O americano, ele já não se importa tanto, entendeu? Então, tem questões culturais muito importantes, muito eficientes, que, infelizmente, a gente ainda peca muito na questão de evidências científicas no Brasil, de psicologia do comportamental, né? Psicologia do comportamento, psicologia comportamental. Você tem pouquíssimas formações em psicologia, em economia comportamental no Brasil. Talvez agora, não sei quando as pessoas que estão vendo na área da aluna vão ver essa aula, mas é SPM, na INSPER, talvez mais umas 2 ou 3 faculdades, talvez a FGV tenha. Mas é muito raro de você ver uma aula de psicologia comportamental no Brasil e a parte de economia comportamental. Mais alguma Cara, dúvida? não é uma dúvida, mas é uma história muito boa que eu lembrei agora. Divide aí, divide aí. Que. Porque eu viajei, eu fiz um estágio no passado, né? Eu fiquei um tempo na Itália. E aí, é, teve um momento lá que a minha mala estragou. E a maioria das pessoas onde eu tava, que faziam esse comércio, eram pessoas que vinham lá de Bangladesh. Tipo assim, era meio que uma minoria que comandava o comércio, assim, de malas. E lá eles têm essa cultura de sempre negociar, né? Tinha o negócio da pechincha. E, e assim, eu não acho que eu seja muito bom de negociação, né? Pelo contrário. Então eu pedi ajuda para um amigo meu que já morava lá, tipo assim, para pegar o benchmarking, né? Como você mesmo falou, da negociação. E aí eu lembro que, tipo assim, eu fui falando com ele no celular enquanto a vendedora estava falando comigo. E aí eu não respondi ela até eu, tipo assim, ter bem definido, né? Eu acho que ela nunca passou por isso, ela desesperou. E ela começou a baixar o preço, tipo assim, sem eu falar nada, sabe? Ela mandava o preço, eu não falava nada, só olhava pro celular. Aí ela olhava pra mim e falava um preço menor ainda. Cara, eu consegui, tipo assim, uns 70% de desconto sem falar uma palavra. Olha o Só poder quieto da aí. pausa. Só o poder da pausa. Aí no final eu falei, pode ser, então tá bom. Gostei. Cara, Então deu certo. muito maneira, Eric. Aconteceu parecida comigo e com a minha noiva lá no Peru. A gente estava numa praça, na Praça de Armas, né? Que é a principal praça de Cusco, né? Eu gosto muito de fazer turismo histórico, né? Eu não sou muito do turismo fancy, não. Eu gosto muito de coisa histórica. E aí a gente tava Eu lá e o gosto cara... também. Tu curte, né, também? É Aham. maneiro, cara. É bem maneiro, né? Porque tem histórias de vida ali, é bem legal. Eu curto Uhum. muito. Cara, aí, velho, a gente chegou na praça, né? O cara tava vendendo óculos. E um óculos visivelmente falsificado, né? Aí minha noiva tava precisando de um óculos de sol. Aí ela virou pro cara e falou assim, não, quanto é que tá o óculos? Aí ele virou, tipo assim, $50. Ela, o quê? Você tá louco? Não, sou americano não, pô, sou brasileiro, tá louco, não sei o quê. Aí o cara, $10. Foi assim, baixou muito rápido. Aí ela, não tenho $5. Aí o cara falou assim, eu tenho 2 crianças. O cara falou, 2 crianças, preço muito baixo. Aí ela falou assim, só como se fosse $5. Aí ele, a perna não quebra. Aí ficava assim com a perna do óculos. Ela, $5. Ele falou assim, ninha complicada. Faço $5. Ele falou, ninha complicada, né? Aí ela falou assim, Uhum. mas agora eu não quero mais não. Rapaz, o cara ficou maluco. Ele ficou pra morrer. Ó.
Foi só pelo prazer de negociar. Mas Uhum. é engraçado essa questão cultural. Vira esporte, né? Eu acho que quando a pessoa gosta, vira um esporte. Um dia eu chego nessa evolução. Nada, que isso. Pessoal, então eu agradeço vocês, essa aula foi enorme. Eu vou fechar aqui a gravação. O pessoal que está na área do aluno, um grande abraço, vamos forte. Valeu.